A mais recente descoberta paleontológica do Brasil está a poucos quilômetros daqui, na cidade de Cruzeiro do Oeste. Os ossos de pterossauro, que foram encontrados há 40 anos por um produtor rural, só vieram a público agora, com o lançamento do livro Museu e Fósseis da Região Sul do Brasil. A nossa equipe acompanhou o lançamento deste livro na noite de quarta-feira e o diretor da Fundação Cândido Garcia acompanhou essa aventura, não é mesmo, Douglas? Boa tarde. Boa tarde, Elisandra. Boa tarde, telespectadores. Para nós foi uma imensa satisfação e uma surpresa muito grande, né, essa descoberta aqui na nossa região, em Cruzeiro do Oeste. E realmente é uma descoberta nos meios científicos de muita importância, de muita relevância. Nós tivemos lá quarta-feira em Mafra, agora, onde vocês vão ver as matérias que foram feitas no lançamento desse livro. É o primeiro livro nacional produzido por pesquisadores brasileiros dessa área da paleontologia, e lá nós tivemos a oportunidade de estar com os estudiosos, cientistas dessa área de todo o Brasil que estavam lá. Estavam lá o presidente da Associação Brasileira de Paleontologia, o qual citou a importância deste livro. A gente está vendo as imagens do livro, né, Douglas? É um livro muito didático, muito não é? didático, é um livro que ele vem num momento muito importante da paleontologia brasileira. E isto é o que a gente presenciou lá, foi da relevância da descoberta desses pterossauros aqui em Cruzeiro do Oeste. Esse óculos aí, só para ressaltar, é porque o livro tem imagens 3D. 3D, é o primeiro livro em 3D nesta área no Brasil e talvez um dos únicos do mundo. E a importância que eles falaram deste livro é que esse livro é o primeiro livro produzido no Brasil. Aqui nós estamos vendo as imagens lá, a imagem do lançamento do livro lá. Estavam lá as autoridades da área, cientistas, paleontólogos do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Associação Brasileira de Paleontologia, e isto é de uma relevância ímpar para a descoberta da ciência. Todos que estavam lá, os pesquisadores, as demais autoridades que estão envolvidos no meio da pesquisa, ressaltaram desta importância desta descoberta de pterossauros aqui na região noroeste do Paraná. Como que foi a reação dos demais paleontólogos que estavam presentes nesse dia, Douglas? Sim, foi naturalmente eles já haviam recebido notícias sobre a descoberta, né, durante a pesquisa do livro, já haviam releases que já tinham visto, e todos eles ressaltaram, porque é uma descoberta de fósseis de 110 milhões de anos. E a importância da região que foi descoberta, porque esses fósseis só foram identificados no nordeste do Brasil e na Patagônia Argentina e no norte da Venezuela. Então não tinha-se, hoje abriu-se uma janela de pesquisa agora, no sentido de que a localização geográfica da descoberta é muito importante para eles estudarem as ligações que tinham desses animais com essas outras regiões. Como é que se deu isso? E um fato que eu percebi a relevância da descoberta foram fósseis de filhotes. Isto, segundo os paleontólogos, é muito difícil de encontrar. Realmente foi raro a descoberta por causa deste fato de ser ali uma possível região de procriação, que eles migravam ou tinham alguma região de procriação. Então isso foi muito importante, essa descoberta dos filhotes, o qual foram descobertos na primeira, eles já estão com mais ou menos 4 fósseis de filhotes de pterossauros montados já dentro naturalmente das rochas que eles foram extraídos. Então, para a ciência e para a região, e isto que nos deixou muito assim satisfeitos em participar desse momento tão importante, embora sendo leigos, o qual nós não entendemos, não somos da área, mas podemos perceber entre os cientistas, os pesquisadores, a euforia e a importância dessa descoberta para a paleontologia não só brasileira, como mundial. Inclusive, quem está em casa às vezes está pensando, como que isso pode afetar a minha vida? Mas então, Douglas, para a gente contextualizar, que diferença isso vai fazer aqui na nossa região, principalmente na comunidade acadêmica? Eu acho que isto insere a região noroeste do Paraná no meio científico da pesquisa. Quer dizer, isso é muito importante porque nós vamos ter aqui a oportunidade de estar recebendo aqui pesquisadores do mundo inteiro.
quer dizer, pessoas que são da área, paleontólogos, que vão fazer os seus estudos a partir dessa descoberta aqui. E muitos desses estudos vão ser feitos em loco, quer dizer, são feitos no sítio paleontológico que eles falam, né? na descoberta, no afloramento que eles falam. Então, isto é muito importante porque abre uma perspectiva muito grande econômica, de interligação, de possibilidades, por exemplo, de amanhã ou depois, a própria Unipar, no contexto a qual já foi convidada, e isso nós levaremos à reitoria, às direções dos institutos da Unipar, que são eles que vão estar à frente dessa possível parceria, poderão ser treinados alunos para ajudarem na pesquisa, quer dizer, mão de obras que vai ser treinada, porque isso envolve uma série de demandas de mão de obras especializada, de logística, de possibilidades de você estar enviando esse material, fazendo intercâmbio entre universidades com esse material e com os próprios professores e alunos que vão estar envolvidos nessa área. E existe uma preocupação até mesmo dos pesquisadores em reservar essa área, né, onde foi encontrado esses fósseis para essa pesquisa, inclusive incluindo, né, a comunidade, talvez não sei um futuro tombamento ali como uma região histórica? Bom, segundo o prefeito Walter Rocha esteve lá também no lançamento do livro, o segundo que ficou acertado lá, que a gente teve a oportunidade de participar de uma reunião lá, é que o primeiro passo disso seria a prefeitura fazer declarar a área de interesse científico, interesse público científico. Essa é a primeira medida que a nível municipal é feita. Não é um tombamento, é uma declaração de interesse científico. A partir desse momento, esta área já tem uma certa preservação. Quer dizer, já para qualquer atividade ali, a administração municipal passa a deter o controle das liberações de qualquer atividade na área. Isso já é uma medida muito importante porque preserva o local. Embora não é divulgado e há uma certa preocupação a pedidos dos próprios descobridores, dos cientistas, para que a área seja preservada, então a prefeitura deve agora, no dia 25, ao qual vai ter o lançamento do livro aqui em Cruzeiro do Oeste, o prefeito já vai baixar já um decreto declarando a área de interesse público e científico. Esse é o primeiro passo. E depois vem no Instituto Nacional de Geologia, tem toda uma legislação própria para isso, e a própria universidade lá do Contestado de Mafra, que tem esse museu paleontológico da região sul do Brasil, que congrega todos esses estudos, já tem todo um arcabouço de legislação, como explorar essa área, como que deve ser feito isso em parcerias com as demais universidades. É importante a gente ressaltar, Douglas, que vocês, além de acompanharem o lançamento do livro, também andaram ali por aquela região, né, que tem uma riqueza muito grande, sim, né, nessa sim. área de paleontologia. E o repórter Thales de Paiva está fechando uma série, né, que a gente vai começar a exibir na segunda-feira, mas antes a gente vai mostrar uma palavrinha do Luiz Carlos, que é um dos o pesquisador dos autores do livro, e autor do geólogo. livro, e geólogo e pesquisador lá, que é o administrador do Sempalho, que é o museu que eles têm lá de geologia lá dentro da universidade. E sobre essa questão da inserção da comunidade, né, com essa questão científica, ele deu uma palavrinha com o repórter Thales de Paiva. O Sempalho aqui, a nossa unidade aqui de pesquisa de campo, ela é um bom exemplo para Cruzeiro do Oeste, uma situação parecida. A municipalidade querendo apoiar é fundamental para que isso realmente ocorra e se transforme em um centro de referência para todo o Brasil na área da paleontologia. Fósseis que ocorrem lá são de extrema importância, tem tudo para dar certo, tendo o apoio da comunidade, da municipalidade e de instituições de pesquisa. É bem o que você falou, né, Douglas? A participação. Sim, e a gente viu lá que o comprometimento da própria comunidade e da própria administração municipal é fundamental, de fundamental importância para que essa área seja preservada e para que amanhã ou depois esse material não seja... tem que haver um controle, segundo o próprio professor estava nos explicando lá, a importância é o seguinte, não é fechar a pesquisa, não. Ela tem que ser aberta às parcerias, os convênios com os outros pesquisadores, tem que ser aberta a toda a comunidade científica, porque a paleontologia, pelo pouco que a gente teve a oportunidade de conhecer, ela é muito segmentada. Ninguém detém um conhecimento só um cientista, não. Ela é fragmentada em suas diversas áreas. Então, precisa além da questão logística, da questão de equipamentos,
por exemplo, de microscópicos eletrônicos para fazer essas pesquisas, porque nem sempre os fósseis tem fósseis que são microscópicos, então você precisa de outras universidades, outros centros de pesquisa, outros cientistas. Uma união mesmo. Uma união, porque não é só pterossauros que pode ter ali, pode ter outras espécies, e cada espécie dessa é uma especialidade dentro da paleontologia. Paleontologia. Douglas, e inclusive, assim, falando, né, desse livro, dessa disseminação de conhecimento, esse livro está sendo distribuído, vai ser distribuído gratuitamente. Sim, né? Esse livro ele tem um apoio da Lei Rouanet, apoiado por entidades e empresas paranaenses e fora do Paraná, e ele vai ser distribuído para todas as escolas gratuitamente, quer dizer, há uma tiragem para realmente disseminar esse conhecimento. E as pessoas que estão vendo o livro, a gente pode perceber que é um livro que não é só dedicado, a importância desse livro que foi falado lá, que ele não é só dedicado à comunidade científica. Ele é um livro didático para toda a comunidade, quer dizer, qualquer aluno, professor de escola, de ensino médio, fundamental, olha o livro, compreende e tem condição de falar sobre o livro e passar para os alunos, para as crianças. E uma outra coisa que eu queria voltar um pouco, a importância de se preservar e de se criar uma estrutura ali no descobrimento, a importância para as escolas. Né, os alunos terem contato com isso, terem contato com esse tipo de ciência que é feita, isso é de fundamental importância. Quer dizer, a gente teve lá, a matéria ainda há pouco mostrou, aquele lugar onde foi gravado com o professor Luiz lá, nós estávamos no sítio paleontológico lá de Mafra, tem 300 milhões de anos aquelas rochas lá. Eles estão descobrindo lá peixes e outros insetos de 300 milhões de anos. Então, isso... É uma área de preservação a gente não tem ideia, e eu como leigo, não tenho... ainda nós não percebemos a importância disso no contexto, não só da ciência, mas no contexto de toda a humanidade. Quer dizer, ali estão as nossas origens, né? De outras espécies também. Né? Então, isto dá uma dimensão que só a ciência pode nos ajudar, e a gente participar, a comunidade, sim, ela vai ter uma participação também no processo. Eu acho que a dimensão, na verdade, da importância, né, dessa descoberta, Douglas, porque esse livro estava pronto, e o Paulo, né, e o Luiz Carlos, que são os dois autores responsáveis pelo livro, eles esperaram, seguraram a edição, não é, para colocar. Ele tinha 11 capítulos. O fato da descoberta do Cruzeiro do Oeste foi tão importante que não estava o 12º capítulo incluso na edição do livro, e nem no projeto deles. E com a descoberta desse material foi fóssil... tão importante que eles tiveram que abrir um capítulo, inclusive o descobridor, o senhor Dobruski, que mora em Cruzeiro do Oeste, e que foi o descobridor, ele e o pai dele, em 1971, desses fósseis ali, onde que eles estavam arrumando uma estrada para conter uma erosão, estava lá presente também. Entendeu? Então, a importância que ele teve, embora sendo uma pessoa, segundo o cientista falando, uma pessoa leiga, mas teve o discernimento e o bom senso de falar, olha, aqui tem alguma coisa diferente. Aqui não é simplesmente um osso comum de algum animal que morreu. Quer dizer, eles perceberam isso. Então, o que os cientistas, os pesquisadores nos falaram, que embora existem bastante colaboradores, inclusive nos outros museus da região sul, que são autodidatas, não são pessoas especializadas e cientistas formados. Que pesquisam ali. Mas tem a vontade, tem a boa vontade, quer dizer, são estudiosos e colaboram muito nesse processo. Então, o engajamento da comunidade é muito importante nesse processo de pesquisa. E é sobre isso também que o Paulo Manzin falou também com o nosso repórter Thales de Paiva. E com relação ao caso Cruzeiro do Oeste, o livro era projetado para ter 11 capítulos e realmente esse 12º capítulo foi para tratar dessa grande descoberta? Sim, com toda certeza. Nós apresentamos essa descoberta para a autopista Planalto Sul, que nos deu um patrocínio adicional que permitiu o aumento de páginas e o aumento de tiragem, justamente para poder divulgar essa descoberta. Além de ser os primeiros pterossauros do Paraná, também são os primeiros pterossauros de toda a bacia sedimentar do Paraná, e é uma descoberta inédita e muito importante para a ciência brasileira e até mesmo mundial.
Douglas, então quem for acompanhar, né, o P-Notícias a partir de semana que vem, a nossa série, a nossa reportagem especial, o que a gente pode deixar aí que a pessoa vai aprender de novo, vai contribuir para a vida das pessoas que acompanharem a nossa série especial? Bom, lá nós tivemos a oportunidade vão ser mostradas mais entrevistas com as autoridades da área de pesquisa, tivemos lá em loco, no sítio paleontológico que eles têm lá, e a gente fez muito material e as pessoas vão poder ter um pouquinho a dimensão do que poderá, num futuro, se transformar a nossa região lá até em Cruzeiro do Oeste. Mostrando, né, o sítio paleontológico de lá. Isso, vão mostrar o sítio paleontológico de lá e o que nós podemos fazer aqui. Quer dizer, porque lá em Mafra, o Sempalho é uma referência nacional e internacional na paleontologia de pesquisa. Quer dizer, eles têm lá hoje, fora o acervo que a gente viu no museu lá, que são mais ou menos 2.000 peças que eles têm no acervo, que são peças de mineralogia também e outras áreas, além de fósseis, eles têm 9.000 peças do acervo científico de pesquisas internamente lá nos laboratórios que eles pesquisam. Quer dizer, e são peças que são muitas vezes pesquisadas ali, pesquisadas em outras universidades, em outros centros também, porque lá eles também não detêm todo o conhecimento para pesquisas novas que vão surgindo. Porque a cada dia isso é muito dinâmico, pelo que eu pude perceber. Estão sempre descobrindo novas coisas. Olha, e aí precisa de um cientista lá da Inglaterra que tem esse conhecimento. Aí mandam as peças para lá. Aí precisa vir um cientista da Holanda, da Alemanha, dos Estados Unidos. Quer dizer, é muito diversificado e segmentado esta área de pesquisa. Tá certo, Douglas. Então, a partir de segunda-feira, você acompanha mesmo a série especial sobre essa descoberta maravilhosa no campo da paleontologia, aqui pertinho da gente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e vamos ficar aí nas expectativas aí, que vale a pena assistir, viu, Lisandro? Com o certeza. Que nós conseguimos e até mesmo acompanhar, né, todo o movimento certeza. que vai ser agora. O desdobramento disso, quer dizer, estão se estudando, planificando, vão surgir parcerias entre N universidades para poder começar os estudos aqui.